Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a terceira aula e essa aula ela vai ser um exercício e você pode assistir essa aula de duas maneiras. Pode assistir ela completa, é um exercício bem simples com os recursos que a gente aprendeu até agora, porém ele vai trazer novas informações, novos conteúdos para você poder aplicar. Se você não quiser fazer o exercício, eu vou deixar na descrição as ferramentas que a gente usou nos minutos certos, você pode só visitar aquele minuto e aprender a ferramenta que for necessária para você, tá bom? Então fica à vontade, estude essa aula como você quiser. Eu fiz esse desenho dessa corujinha aqui e esse desenho está usando exatamente todas as ferramentas que a gente aprendeu na aula 2 praticamente, ou seja, ela foi feita com elipse, com retângulo e alguns recursos que a gente vai aprender nessa aula para poder aplicar e chegar nesse resultado. Então se você quiser acompanhar como foi feito isso aí, eu vou fazer junto com vocês e vocês vão ver que tem bastante coisa legal e que esse tipo de exercício de você, principalmente quem está começando agora, aprender a usar formas básicas para criar novas formas, te dá muito poder, muito recurso do que você simplesmente sair criando tudo do zero e desenhando à mão. Para começar, eu tenho aqui a camada 1, a camada que está o nosso modelinho, eu vou travar essa camada, tá? Eu não vou mexer nela, eu vou visitar. Claro que eu não vou desenhar igualzinho 100% que está ali, eu vou mostrar os recursos para a gente poder aprender. Eu vou criar uma nova camada aqui. Essa camada 1 eu vou chamar de original e essa camada 2 eu vou chamar de aula 3, para a gente saber quais são os elementos. Esse arquivo eu vou colocar no Drive também para vocês poderem baixar, tá bom? Eu vou fazer um pouquinho de lado aqui na tela e aí dois recursos importantes. Se você não quiser trabalhar com a área tão escura, eu não vou desenhar em cima da folha como está a coruja aqui, então se você não quiser trabalhar numa área tão escura, você vem aqui em ferramentas, opções, personalização, área de trabalho, você pode trocar para uma cor um pouquinho mais sutil, tá? Isso fica opcional. Você quer trabalhar numa área mais escura ou não, ele só vai mudar o fundo que está aqui por trás da folha, então ele não vai mexer nas cores mais escuras que a gente colocou para usar o core. Outra coisa também que eu acho importante, aqui no menu exibir, você marcar guias dinâmicas. Você vai ver que as guias dinâmicas vão ajudar bastante você a posicionar objetos e conforme a gente for usando eu vou mostrar, olha aqui a linha dinâmica. Então por enquanto só marca ela e vamos começar. O primeiro passo aqui vai ser fazer esse quadradinho do corpo, tá? Se você olhar aqui, eu desmembrei, deixa eu desbloquear o original, ó. Então eu tenho as patinhas, tem a parte dos olhos, tem a parte do bico e tem a parte do corpo. Eu vou ocultar os outros só para a gente olhar a parte do corpo. O galho ficou solto aqui, eu vou esconder ele também. Para fazer esse corpo, eu vou pegar a ferramenta retângulo, segurando o Ctrl, eu tenho um retângulo pronto lá. E aí vou colocar uma cor, vou fazer com cor diferente só para a gente destacar. Vou usar o azul gelo aqui. Vou colocar também um contorno mais grossinho aqui, 4 pontos. Eu poderia ter feito isso pela paleta de propriedades também, como a gente viu, né? Tá aqui contorno e preenchimento, mas eu estou usando as próprias paletas visíveis no Corel para a gente não desfocar aqui do original. Ah, detalhe, ó, ele foi parar na camada original. Deixa eu jogar ele para aula 3, deixa eu travar o original de novo. Eu não quero mexer no meu original, então eu vou usar na camada da aula 3. E essas duas partezinhas aqui são duas elipses. Tá vendo que tá aparecendo aqui, ó, borda, nó, centro, isso aqui são as guias dinâmicas, tá vendo essas linhazinhas aparecendo, ó? Aqui eu faço um ovo, ó. Posso usar aqui para me alinhar, para ter certeza que ele tem o mesmo tamanho. Deixa eu expandir um pouquinho aqui, não vai ficar igual 100%, fiquem tranquilos aí. Vou pintar aqui de azul escuro, vou colocar a mesma linha com 4 pontos e vou posicionar ele ao centro. Vou dar uma inclinação de 10 graus aqui, ó. Acho que foi muito, 5 é o suficiente. Você vê que ele não é bem perfeitinho, não. Ele fica meio inclinadinho. Então 5 graus está ok. E agora a primeira coisa que a gente vai aprender, eu vou fazer uma cópia disso para o outro lado. Eu posso pegar aqui no centro, arrastar, segurando o Ctrl para ele não sair do alinhamento. E quando eu chegar na outra borda, clique com o botão direito. Agora é só inclinar para o outro lado. Eu posso espelhar ou colocar aqui menos 5 graus de inclinação, ele vai para o outro lado. Agora é o seguinte, como é que eu vou colocar isso aqui para dentro do objeto? Eu vou usar um recurso chamado Power Clip, que é uma máscara, basicamente.
Eu vou selecionar esses dois objetos, tá? Eu clico em um, seguro o Shift e clico no outro. Você pode ver por aqui que ele está selecionado e eu vou colocar eles dentro do retângulo azul claro. Então, objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente. Que recipiente que eu vou colocar? Dentro do azul aqui, claro. Ó, tem essa setinha. Eu clicando aqui, ele jogou para dentro e criou a primeira máscara do nosso curso. Tá? A máscara é quando um objeto oculta outro. Eles estão aqui dentro ainda. Se eu quiser tirar, ó, objeto, Power Clip, extrair conteúdo. E eu também posso entrar lá, desfiz, dei um Ctrl Z, tá? Objeto, Power Clip, editar Power Clip. Então eu tô aqui dentro, de repente eu poderia aumentar, diminuir, fazer qualquer recurso que eu queira aqui. Eu aumentei um pouquinho, vou sair do Power Clip, é só clicar aqui em concluir, você vê que modificou, tá? Se eu quiser entrar no Power Clip também, eu posso clicar aqui, segurar o Ctrl ou usar essa barrinha aqui, ó, editar, tá? Mas eu posso segurar o Ctrl e clicar. Então eu tô dentro do Power Clip também. Deixa eu andar um pouquinho para cá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seguro o Ctrl, clico fora, entrei e saí do Power Clip. Essa setinha 1, 2, 3 que eu andei, a configuração que eu coloco nela, eu vou clicar fora aqui para tirar qualquer seleção. Tá justamente aqui, ó, distância do deslocamento. Ele andou meio centímetro. Então cada vez que eu apertei setinha do teclado para um lado ou para o outro, ele tá andando, ó, meio centímetro. Se eu quiser que ande 1, é só mudar aqui. Passou a andar 1 centímetro. Vou deixar meio como estava. E aí o corpo está prontinho. Ele está aqui como um Power Clip, ó. É só vir aqui e renomear. Corpo. No original, deixa eu desbloquear de novo aqui. Eu vou fazer agora o galho e as patas, tá bom? Deixa eu bloquear novamente para não correr o risco. Vim aqui na aula 3. Ó, o galho é fácil. Vou fazer um retângulozinho aqui. Vou pintar de verde. Vou tirar o contorno. Então nenhum contorno, ó. A grande questão é, esse sujeito está no centro aqui, as guias dinâmicas, me ajuda a saber que eu estou no centro. Mas se eu não estivesse usando guias dinâmicas, eu seleciono os dois objetos, tá? Clico em um, seguro o Shift, clico no outro. Eu tenho aqui objeto, alinhar e distribuir, e tenho todos os alinhamentos aqui, ó, alinhar ao centro na horizontal, que é justamente o que eu quero. Então agora perfeitamente um está no centro do outro. As patinhas nada mais são do que 3 retângulos, tá? Então eu tenho um retângulo aqui, colocar o contorno com 4, pintar de azul escuro e vou fazer cópias. Vou aproximar um pouquinho o zoom, estou usando a rodinha do mouse aqui para aproximar, tá? Então seleciono, seguro o Ctrl, puxo. Quando tiver aqui no cantinho, botão direito. Ou se eu quiser fazer perfeito mesmo, a cópia exatamente do lado, eu posso puxar pela alça. Mais uma vez, seguro o Ctrl, puxo pela alça. Antes de soltar o mouse, eu dou um clique com o botão direito e a cópia está feita. De novo, seguro o Ctrl, puxo pela alça, ele meio que gira no eixo e clique com o botão direito do mouse sem soltar o botão esquerdo, tá? Tá feito aqui. Vamos reduzir um pouquinho o zoom. Agora eu seleciono os 3 dedos aqui. Se eu quiser esticar um pouquinho mais, diminuir, eu dou o ajuste que eu quiser. Observa aqui o contorno para ele se manter em 4, tá? Depois eu vou mostrar que tem uma configuração para você pedir para o contorno aumentar ou diminuir. E aí eu vou agrupar, dar um Ctrl G, eu agrupo tudo num objeto só. Vou colocar aqui, ó, pata 1. Vou posicionar a patinha aqui embaixo, diminuir um pouco. Jogar um pouquinho para cá também. E aí, onde é que eu vou fazer a cópia desse? Primeiro puxar um pouquinho, depois segurar o Ctrl, tá? Eu posso segurar o Ctrl depois para não perder o alinhamento. E aí, quando estiver satisfeito, clique com o botão direito sem soltar o esquerdo. Aí sim eu solto o esquerdo. Tá lá minhas duas patinhas. Se eu selecionar as duas, agrupar, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Lembre-se que não vai ficar 100% igual, que a ideia não é copiar e sim aprender os recursos. E agora eu vou pegar tudo, ó. Já agrupei aqui, vou chamar aqui, ó, de patas. Vou pegar a pata, vou pegar o corpo, vou pegar o galho, segurando o Shift, posso clicar e arrastar ao redor de todo mundo. E mais uma vez, objeto, alinhar e distribuir, alinhar ao centro horizontalmente. Posso usar a tecla C, se eu apertar a tecla C, ele já vai para o centro horizontal tranquilo. Esse aqui está no centro vertical e não horizontal em relação ao galho? Não sei, vamos lá. Objeto, alinhar e distribuir, agora alinhar ao centro vertical. Só que o detalhe, se eu selecionar primeiro a pata, depois o galho, ele vai alinhar. O último objeto é o objeto chave, é o objeto que não se mexe. Então a patinha já está no lugar certo, eu quero pegar o galho e fazer ele andar. Então eu seleciono primeiro o galho, depois a pata. O último objeto é o que fica fixo no movimento de alinhamento. Ok? Tudo perfeito aí, tudo certinho. Vamos partir para os olhos e o bico. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas como é que a gente vai fazer tudo isso com círculo e quadrado, Adriano? Tem pontas aqui, né? Tem um bocado de círculo. A gente vai passar a usar agora recursos chamados de ações booleanas, onde ele
funde ou corta objetos um por cima do outro. Vocês vão ver que é bem legal fazer isso. Eu vou me preocupar agora com um olho, depois a gente faz o outro, depois a gente funde, tá bom? Um olho vai ser fácil aqui. Uma elipse, eu vou fazer até um pouquinho por fora, depois a gente pode aumentar, diminuir, não tem problema nenhum. Já coloca tamanho 4, coloca na cor que você vai fazer, e vou fazer outra elipse aqui, e eu quero criar uma cópia exatamente no meio dessa elipse. Então eu vou segurar o Shift, vou diminuir aqui, aí ele diminui a partir do centro. Quando eu quiser, eu dou um clique com o botão direito, a cópia está feita. Então seguro o Shift, diminuo, clique com o botão direito, solta o esquerdo. Tá? A cópia sempre é assim, você fica segurando o esquerdo, você clica com o direito, depois você solta. Esse olho aqui no meio de roxo, arroxeado aí, e a última bolinha, a bolinha preta. Segura o Shift, diminui, clica com o botão direito, solta o esquerdo. E agora eu vou pintar de preto. Eu vim aqui pela propriedades, contorno preto, voltar para o objeto. Mas você vê que esse olho, ele é meio deslocadinho, né? Então não tem problema, a gente faz esse deslocamento aqui, ó. Setinha para o lado, setinha para o outro. Tá? Se tiver indo muito, é porque ele está se movendo muito aqui, né? Meio, deixa eu pedir para ele andar 1 milímetro só. Uma setinha para cá, outra. Ok, andei duas. Então a mesma coisa eu faço para cá, ó. 1, 2, 1, 2, 2. A mesma coisa aqui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E 1, 2. A mesma quantidade que eu andei para um lado, eu andei para o outro. E isso eu estou fazendo só para ficar deslocado, porque eu quis que deslocasse a mesma quantidade. Você pode fazer mais, menos, enfim. Fica à vontade aí. Com esse olho pronto, eu não vou agrupar agora não, tá? Eu vou só posicionar ele. Ele vai ficar mais ou menos aqui. Talvez... Ele está por trás, né? Ah, deixei tudo na camada original, ó. Deixa eu jogar para cima. Esqueci de travar a camada original aqui de novo. Vou fazer a cópia dele. Tá? E posso fazer a cópia daquela maneira de puxar pela alça, para ele ficar exatamente do ladinho. Pego aqui a alça, seguro o Ctrl, puxo. Chegou do outro lado, clico com o botão direito, solto o esquerdo. Esse de pegar a alça e puxar, ele sempre vai espelhar o objeto, tá? Vou fazer um retângulo aqui e vou dar uma inclinada nele. Só para você ver. Então, quando eu faço a cópia puxando pela alça, ele espelha o objeto. Então, seguro o Ctrl, puxo. Cliquei, ele espelhou. Se eu fizesse aqui só dessa maneira, essa forma de selecionar assim, eu posso segurar o Alt, que aí ele seleciona em quem ele está encostando. É uma outra maneira de selecionar também. Se eu só puxasse aqui pelo meio, segurando o Ctrl para manter o alinhamento, e desse um clique, ele faria uma cópia normal. Então, por isso que ao invés de usar a cópia normal, eu pego pela alça, que é para ele fazer espelhado. Bom, deixa eu posicionar aqui, vou segurar o Alt de novo para selecionar, deixa eu aumentar um pouquinho. Não vou me preocupar com o centro agora. Por enquanto parece bom. Só notem que se você olhar aqui, ó, esse círculo, ele está entrando na área desse outro círculo. Então eu vou ter que jogar eles para dentro aqui, ó. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Deixa eu aumentar um pouquinho os dois. Então eu vou pegar pela alça, segurando o Shift. Eu precisei entrar justamente para fazer essa cava aqui, tá? Então ele precisa entrar um no outro e agora eu vou fundir esses dois elementos num só. Eu vou fazer uma cópia aqui rapidamente só para mostrar como é. E é bem fácil fazer isso. Eu seleciono os dois, objeto, formato, soldar, tá? A própria figurinha aqui diz o que está sendo feito, ó. Então quando eu soldo dois objetos que eram soltos, passam a ser um só. Vamos lá, mais uma vez, ó, são dois objetos soltos. Deixa eu colocar até bem para dentro para você ver, ó. Seleciono um, seleciono o outro, objeto, formato, soldar. Virou um só. Então agora eu vou fazer isso aqui, ó. Seleciono os dois olhos do fundo, tá? Objeto, formato, soldar. E aí deixa eu jogar ele para o fundo aqui da pilha e tá lá. Quase todo o olho tá pronto. Tá faltando o quê? Tá faltando a orelhinha dele. Isso aqui a gente vai fazer com quadrados, tá? E aí você vai ver que é bem legal fazer isso aqui, é bem fácil fazer. Primeiro, vou pegar um quadrado mesmo e vou rotacionar ele 45 graus. Clico de novo para trazer as alças, seguro o Ctrl, ele vai rotacionando aos pouquinhos, chegou em 45. E vou expandir ele aqui, ó. Deixa eu botar até uma cor diferente só para a gente visualizar. Talvez isso aqui já seja o suficiente para fazer a orelha dele. Diminuir um pouquinho, estou segurando o Shift para diminuir bem proporcionalmente. Agora não, agora eu fiz solto. Então tá aqui, ó, provavelmente isso aqui já vai ser o suficiente para fazer a orelha dele. Agora eu vou selecionar os dois objetos, vou fazer aqui solto, ó, para você ver. Deixa eu andar um pouquinho aqui para cá. Ó, tenho dois objetos, tá? Vou selecionar os dois, objeto, formato, soldar. Então eu soldei para fazer a orelhinha aqui. O que eu vou fazer para terminar essa orelha pode ser novamente esse mesmo objeto, vou fazer uma cópia dele aqui, mas agora ele cortando. Ó, tô posicionando ali, mais ou menos, deixa eu ver se ele está centralizado, ó. Objeto, alinhar, alinhar o centro, tá bem centralizado.
Agora eu corto, tá? O de cima vai cortar o de baixo. Sempre o de cima corta o de baixo, tá? Então seleciono os dois, objeto, formato, aparar agora. Quando eu aparo, tá lá cortadinho, ok? Então um retângulo foi usado para fazer tudo isso aqui, ó. Então vou fazer agora na coruja oficial de novo. Deixa eu até fazer uma cópia, que eu vi que eu vou precisar dele de novo, né? Então seleciono os dois. Deixa eu garantir que ele está no centro. Objeto, alinhar. Eu normalmente uso as teclas de atalho. Eu estou fazendo pelo menu para a gente ver como é. E agora com os dois selecionados, eu vou primeiro soldar para juntar aqui essa parte da orelhinha aqui em cima. Então objeto, formato, soldar. E agora eu vou reposicionar isso aqui. Vou colocar ele um pouquinho mais para dentro, só que eu vi que ficou um buraquinho lá. Essa coruja vai ficar mais invocada, mas tudo bem, não tem problema não. Objeto, formato, soldar. E agora eu vou reposicionar aqui. Objeto, alinhar e distribuir, alinhar o centro. E agora eu vou cortar o objeto de cima, corto o de baixo. Objeto, formato, aparar. Vê que ficou uma coruja mais pilhada, né? Porque eu usei um objeto mais agudo, né? Nessa aqui eu devo ter usado um objeto mais leve um pouco, né? Foi exatamente isso. Eu não usei um objeto tão agudo como estava aqui. Parece uma coruja mais invocada, mais radical. E aí eu vou selecionar todo mundo aqui agora, ó. Agrupar, Ctrl G, vou renomear aqui para olhos. Deixa eu deletar isso aqui, eu não preciso mais dele. Falta só o bico vai ser bem facinho. Retângulo, deixa eu pintar esse bico de amarelo, colocar também em linha contorno 4. Vou rotacionar ele 45 graus e vou posicionar por aqui assim. Tá no centro, vamos garantir. Objeto, alinhar e distribuir, letra C poderia usar, né? Segurando o Ctrl para ele não sair do lugar. Tá lá, eu poderia deixar por cima ou por baixo como tá no objeto original, né? Vou habilitar o original aqui pra gente ver. Cadê o bico? Era a única coisa que estava escondida. Deixa eu travar ele de novo. Retângulo aqui eu vou chamar de bico. E bico eu vou passar para debaixo dos olhos, para ficar igualzinho tá lá. Vou deixar esse bico maior mesmo, que essa coruja tá mais invocada que essa. Mas tá aí todo o processo para fazer essa corujinha. Você viu que a gente não usou nada além de um retângulo ou uma elipse. Só juntando novos recursos que podem nos ajudar a criar figuras, criar novas formas a partir de elementos básicos. Particularmente quando eu aprendi o Corel, eu passei muito tempo fazendo elementos básicos. Então eu pegava objetos simples, tentava replicar, tentava copiar como ele está sendo feito, e isso vai gerando uma segurança muito grande para você poder utilizar o Corel. Não ignore o poder de treinar no Corel. Quanto mais você treina, mesmo que seja o mesmo exercício, mais seguro você fica no uso da ferramenta, mais automatizado ficam os processos. Então você pode colocar, por exemplo, uma pesquisa do Google, algo do tipo desenho com formas básicas, desenho com retângulos, desenhos com elipse. Tem muito vídeo ou imagens de desenhos básicos que se usam em séries fundamentais, justamente para a criança aprender a desenhar do zero. E como a gente está aprendendo o Corel, vamos nos despir de qualquer vaidade e entender que nós somos agora uma criança com essa ferramenta na mão. Se você entrar com o pensamento de criança e se divertir com o Corel e testar, brincar, treinar possibilidades, você vai ficar cada vez mais expert nele, cada vez mais seguro. E você dominando esses processos de desenhar com formas básicas, você vai ver que em dados momentos, alguns profissionais que vão desenhar do zero coisas, você vai juntar formas básicas, vai desenhar e depois você só aprimora. É um processo que eu fiz, que dá certo e que vai ser muito bom para você também, tá bom? Espero que você tenha gostado e se você criou figuras a partir dessa aula, por favor, manda um WhatsApp para mim com o que você desenhou. Se puder comentar aqui também com o link do que você está fazendo, registra essa tua história com Corel, que ela é muito legal. Você vai ver que você começa com uma certa técnica e isso vai aprimorando. Então pode mandar, eu adoro ver print de aluno, né? Na capa aqui do YouTube tem o link no meu WhatsApp, você manda lá, fala, olha, treinei, olha isso aqui, vê o que eu fiz. Ou se tiver dúvida, manda lá também, que a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.